Olá para você que nos acompanha. Começa agora o Entreato, seu novo espaço de diálogos profundos, análises e, claro, aquele espaço e aquele olhar por trás da cortina de tudo que acontece no país. Pelo lado da política. Eu sou jornalista, repórter em rede nacional e, claro, sua apresentadora. Hoje trouxemos um convidado para lá de especial, vereador em Belo Horizonte com apenas 24 anos. Seja bem-vindo, vereador Elton Júnior. O espaço é todo seu. Luana, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com você um pouquinho. Acho que vai ser um momento muito importante para a gente poder discutir a nossa cidade, mas também o estado, o país, enfim, todos ouvidos aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Então vamos direto às perguntas. Pelo que eu vi aqui do seu release, você é natural do Barreiro mas também participou, também estudou em escola particular como bolsista. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, Luana, eu venho lá do Barreiro, de um bairro chamado Bairro Lindéia, que é bem na pontinha de Belo Horizonte, tá na zona de conurbação entre Belo Horizonte, Ibirité e Contagem. Então é a região mais afastada da cidade, né? E desde muito novo eu tive que me deslocar muito para poder justamente ter as oportunidades da vida, poder estudar, poder investir um pouco mais em mim, né? Ter mais capacitação. E isso já começou de pronto com a escola. Como você falou, eu tive bolsa para estudar no Colégio Loyola, que foi uma oportunidade muito importante na minha vida, marcou profundamente a pessoa que eu sou hoje. E desde muito novo, essa perspectiva de ter uma bolsa numa escola particular me fez ter esse deslocamento, né? Então eu sempre sofri muito com ônibus, com transporte público, que foi justamente aquilo que virou nossa pauta política no futuro. A gente já começou a trabalhar muito transporte porque sofreu muito com transporte lá atrás. Então é o lugar de onde eu venho, é o que eu trabalho para melhorar hoje, representar essas pessoas que às vezes estão em bairros mais afastados, regiões mais distantes da cidade, mas que precisam se movimentar dentro do espaço urbano para poder buscar novas oportunidades de vida. Já falando sobre mobilidade urbana, nós temos melhorado como cidade, como Belo Horizonte, mas de acordo com a sua visão e também como pauta política, que é a sua própria pauta. Como que você vê a nossa mobilidade? Até onde a gente consegue e pode melhorar? Então, a mobilidade é um tema muito complexo, porque ele permeia várias situações, né? A gente, quando fala de mobilidade urbana, está falando de transporte coletivo por ônibus, está falando de metrô, está falando de segurança viária. Então, esse assunto ele tem várias frentes e trabalhar para que ele melhore é complexo justamente por causa disso, né? Eu tenho atuado mais diretamente com a questão da mobilidade por transporte coletivo por ônibus, que é o que a gente tem de mais robusto em Belo Horizonte, né? A gente sabe que, enquanto perspectiva histórica, a nossa cidade não conseguiu desenvolver um metrô que fosse mais viável e conseguisse contemplar mais regiões da cidade. Então, grande parte da nossa mobilidade urbana pública, né, está focada no ônibus. Então, a gente tenta construir uma perspectiva de melhorar o transporte coletivo por um motivo muito simples. Não tem espaço dentro do tecido urbano para que todo mundo se movimente no seu próprio veículo. Então, se o transporte coletivo ele para de funcionar, a cidade trava como um todo. Então, é muito importante que a gente consiga colocar isso para as pessoas, mas também para o poder público e atue de forma a privilegiar principalmente o transporte coletivo por ônibus, que é o que sobrou para nós, né? E que se não funcionar vai ter um impacto muito negativo em Belo Horizonte. E além disso, o transporte é um direito que viabiliza outros direitos. Então, quando a pessoa ela não se locomove com qualidade, ela não tem acesso à educação, não tem acesso a lazer de qualidade, à saúde, enfim, uma série de direitos que são negados por conta da ausência de mobilidade. Existe ainda, então, até que a gente está conversando agora, uma precariedade do transporte público e toda essa infraestrutura de transporte público, e que atinge majoritariamente as pessoas de periferia. Você acredita, então, que a mobilidade urbana, falando sobre especialmente transporte coletivo, em Belo Horizonte, ela é meio preconceituosa, meio racista? Num período anterior, eu entendo que as pessoas mais humildes elas sofriam mais com esse problema. Mas a coisa está ficando tão ruim que atualmente não tem mais um recorte de classe social, digamos assim. Porque, como eu disse, não cabe todo mundo dentro do tecido urbano. E aí, antigamente, quando não tinha tanto carro, tanta coisa, tanta moto por aplicativo, enfim, essas mudanças todas que foram acontecendo, era mais com gente pobre mesmo, porque quem morava mais longe ficava sofrendo dentro do ônibus e quem tinha condição de poder arcar com um veículo particular ia no seu carro ali, na sua moto, enfim. Hoje, a situação está tão difícil e as pessoas têm migrado tanto para fora do transporte coletivo que está impactando todo mundo. Então, a pessoa que ela tem uma condição financeira melhor e consegue comprar um veículo confortável, ela também está sendo impactada pelo trânsito. Quando a gente olha as pesquisas de Belo Horizonte, um dos maiores problemas apontados na cidade é a questão do trânsito. E quando você olha o recorte de faixa de renda, não é só mais entre pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos. Todas as faixas de renda estão incomodadas pelo mesmo problema, porque mostra justamente isso. O avanço da sociedade, as pessoas podendo ter outras opções de transporte,
só fica no ônibus quem realmente precisa. E aí, obviamente, quem é mais pobre sofre mais, mas o restante das classes sociais não deixa de sofrer. Então, é muito interessante olhar essa perspectiva que, com o transporte piorando, tá todo mundo passando raiva com o trânsito, entendeu? Então, eu vejo hoje que é um problema que é mais intenso com quem é mais humilde, mais simples, mas que não é exclusivo dessas pessoas, não. Então também não tem tanto a ver com a classe social. Exatamente. É mais impactante para quem é mais humilde, porque essa pessoa ela não tem alternativa, ela não tem, às vezes, condição financeira de poder arcar com um transporte por aplicativo ou com financiamento para poder comprar o seu carro, a sua moto. Então, para ela, o que resta realmente é só o transporte público, então ela vai com uma qualidade que é precária e vai gastando um tempo maior. Mas quem tem condições de poder diversificar esses modais também está tendo dificuldade em se locomover. Não é mais o dinheiro a variável que vai definir se as pessoas se locomovem ou não, entende? Então, isso é bem problemático. E o que é esse asfalto de chiclete que o seu mandato tanto denuncia? A gente quer ouvir isso aqui, sobre isso. E como e por que o dinheiro público continua ainda sendo mal gasto em obras? Então, Luana, a principal função do vereador, na minha opinião, é a fiscalização. Sem A gente dúvida. tem por responsabilidade legislar, tem por responsabilidade representar a população, mas a fiscalização é onde reside a principal ferramenta de trabalho dos vereadores. Então, cabe a nós acompanhar o trabalho da prefeitura e garantir que o recurso público que está sendo gasto seja gasto com qualidade. Recentemente chegou para o nosso mandato uma reclamação de uma manta asfáltica que foi colocada na região da Pampulha e que estava causando muito perigo para os motoqueiros que passavam na região. E aí a gente realizou uma vistoria em loco para poder entender o que estava acontecendo. Quando chegou lá, a gente percebeu que era um material que tinha sido colocado ali de maneira extremamente mal feita e que puxando com a mão aquele material ele praticamente saía e se esticava muito, o que era um problema do ponto de vista da gestão pública, né, da administração que contratou ali um serviço que não foi bem prestado, mas era um problema também de segurança viária, porque uma vez que os motociclistas passavam naquele espaço, eles não conseguiam ter segurança para poder transitar pela via. Então a gente fez aquela imagem que foi impactante, né, a gente nem sabia que seria daquela forma, e fez uma cobrança bem firme ao Poder Executivo para que eles pudessem resolver a situação. Acabou que com a repercussão midiática, saiu na imprensa em vários canais de notícias, saiu no G1, a prefeitura no mesmo dia já começou a intervenção para poder corrigir. Então, é nossa responsabilidade trazer as situações à vista, ao conhecimento público, para que, de fato, o problema seja resolvido. Eu não tenho a preocupação exatamente de ser o vereador que é viral, que está na internet o tempo todo, que caça like, digamos assim. Mas eu quero ser um político que consiga, de fato, resolver os problemas que são importantes para a população. Então, eu fiquei muito agradecido, porque a região onde aconteceu aquilo ali tem um fluxo intenso de pessoas, muita gente circula ali, muita gente passa de moto, passa de carro. Então, a gente conseguiu atuar de forma a prevenir uma situação que poderia gerar prejuízo financeiro e humano para as pessoas. Então, fiquei muito satisfeito. A viralização, né, o sucesso todo na internet aí foi consequência disso, mas mais do que o like, né, a gente ficou feliz que a situação foi resolvida. Tem alguma denúncia também que aconteceu através de algum cidadão que te chamou e aí vocês conseguiram também se unir dessa forma e também prestar atendimento à própria sociedade e resolver o problema? Que você gostaria de citar? Isso é basicamente o nosso dia a dia. A gente atua mediante provocação. Então, em todos os lugares que a população chama, que a gente pode atuar, né, que está dentro dos limites de Belo Horizonte, a gente vai com a maior boa vontade para entender o que pode ser feito. É muito difícil esse trabalho, porque construir soluções é muito mais complexo do que você só apontar problema. Então, hoje a gente vive uma política que tem muito parlamentar, muito ator político, ele fica apontando problemas. Isso aqui está errado, isso aqui não funciona, isso, aquilo. Mas como é que a gente constrói uma solução que, de fato, seja viável para ter uma execução que contemple os problemas das pessoas? Então, existem várias situações que a gente já teve que atuar, algumas com mais impacto midiático, outras com menos, mas é justamente a nossa função. Eu não entendo que eu preciso ficar legislando demais, criando lei demais. Eu acho que as leis que precisavam ser criadas, elas já foram. O nosso papel agora é garantir que elas sejam de fato cumpridas e que o dinheiro das pessoas, né, os impostos que foram pagos, eles sejam de fato bem gastos para que a gente possa ter uma vida dentro da cidade que seja pertinente com aquilo que a gente investe. Perfeito. E ainda sobre mobilidade urbana, a tarifa zero integral em BH, ela ainda pode ser considerada uma meta viável ou uma utopia política? Eu acho que é uma meta viável. A gente teve na Câmara Municipal uma discussão muito calorosa sobre a implementação da tarifa zero.
E eu entendo que todas as grandes alterações que a gente tem na sociedade, elas realmente causam um pouco de receio, um pouco de medo, porque fica aquela dúvida, né? Será que a gente consegue, de fato, ter recursos para poder pagar isso? Será que isso não vai gerar problema para os empresários? Então, a gente entende que é viável, mas precisa ser feito gradativamente. Então, nós tivemos uma baita vitória com essa discussão do projeto na cidade. Hoje, Belo Horizonte tem gratuidade na tarifa aos domingos e aos feriados, que já é uma baita vitória. E, recentemente, também, a gente tem retomado a mobilização para o passe livre universitário, que é uma das grandes demandas que chegam para o nosso mandato também. Dentro da perspectiva pública, a gente entende que a educação superior é responsabilidade do governo federal e que o município ele fica responsável somente pela educação básica. No entanto, várias pessoas que estão hoje no ensino superior, elas moram dentro do município e trabalham aqui, produzem dinheiro aqui, né, faz circular essa economia da cidade. Então, nós entendemos que a prefeitura ela pode colaborar, sim, com a realidade dessas pessoas. Então, quando a gente propõe que a tarifa zero ela seja implementada gradativamente, quando você pensa no gradativo, quais os grupos que precisam de fato de apoio? Quem é mais impactado? Que nesse caso do transporte são os estudantes universitários, que ainda não estão incluídos no mercado de trabalho, ainda não têm benefício de vale transporte, e que muitas vezes deixam de fazer algum tipo de atividade, deixam de investir em si mesmos, às vezes comprar um curso, uma capacitação, porque tem que arcar com a tarifa. Então, essa é uma ideia que a gente tem que é muito importante, que a gente está em contato com a prefeitura para justamente poder articular isso. Obviamente, com responsabilidade, prevendo de onde vão sair os recursos, para que no futuro a gente consiga, assim, pensar em tarifa zero universal para a cidade toda, porque, de novo, é um benefício que vai ser muito, muito positivo para a cidade. E agora falando sobre política. Por que política? Como que entrou na política? Por que vereador? Então, eu comecei com essa perspectiva de talvez ocupar a política na universidade. Eu tive a oportunidade de estudar gestão pública na Universidade Federal de Minas Gerais, e lá, junto com alguns amigos, a gente tinha um sentimento de indignação muito grande, porque em alguns momentos a política ela se sobrepunha a todas as outras coisas, e principalmente a perspectiva técnica, que é o recorte que eu mais tento defender. E aí, quando eu comecei a trabalhar, fui fazer estágio no governo do estado, trabalhava numa secretaria lá, e em diversas vezes a política, ela impactava o meu trabalho, mesmo ele estando profundamente amparado pela técnica. E aí eu pensei, poxa, se é na política que está a força, a envergadura para poder, de fato, construir o que a gente entende que é necessário, seja mais justiça social, seja mais investimento público em políticas públicas que são importantes, é para lá que a gente tem que ir. Foi quando eu percebi que era importante ter um espaço na política para justamente conseguir amparar as ideias que nós entendíamos que era importante. Eu me juntei com alguns amigos e a gente resolveu, poxa, vamos disputar uma eleição. E aí, escolhi o cargo de vereador porque é o agente público mais próximo das pessoas. Ninguém sai na rua de manhã e encontra com um deputado federal, com um senador, mas com um vereador as pessoas encontram. Então, eu sinto que é um dos cargos ali que te dá a condição, de fato, de resolver problemas reais. Não que os outros políticos não resolvam, mas é uma perspectiva muito mais abstrata frente às questões que nós vemos dentro da cidade, né? E aí, disputamos uma eleição em 2020, eu não consegui sair vitorioso, mas tive 2.309 votos. Uau! E aí eu percebi, poxa, se mesmo tendo uma estrutura tão limitada, né? Porque quando eu disputei a primeira eleição, a gente não tinha recurso para fazer campanha, a gente não tinha padrinho político, a gente não tinha experiência de campanha eleitoral. Mas mesmo assim, eu tive uma votação boa. Eu falei, poxa, se mesmo assim tem tanta gente que quer um projeto que contemple, de fato, essa participação de juventude, essa participação qualificada, se eu conseguir amadurecer um pouco esse projeto, talvez eu tenha sucesso em ser eleito. Então, a gente amadureceu, trabalhou mais 4 anos ali entre 2020 e 2024, e aí em 2024 disputando a eleição novamente, conseguindo aí aumentar muito o potencial de votos e ser eleito como vereador em Belo Horizonte. Eu fui um dos vereadores mais jovens da história que conseguiu ser eleito, com um voto muito barato e com a perspectiva de não ter exatamente um padrinho político. E essa parte me orgulha muito, porque quando a gente pediu o voto lá em 2024, em 2020 também, não tinha, por exemplo, no meu santinho a cara do Lula, a cara do Bolsonaro, tinha a minha cara e as propostas que eu defendia. Então, essa é uma perspectiva que eu valorizo demais, não diminuindo as pessoas que fazem algum tipo de parceria ou têm algum tipo de padrinho, mas porque é muito mais complexo você se eleger com base num projeto que não tem uma grande estrutura midiática ou de estatura política por trás, entende? Ou seja, é mais difícil, só para que os nossos leitores consigam entender, é mais difícil conseguir um cargo sem padrinho. Exatamente. Traduziu bem.
E você acabou de me dizer que realmente foi um dos vereadores mais jovens da nossa história, de fato. E essa idade, essa justificativa, ela já foi usada na Câmara em algum momento, assim, que você estava, né, palestrando para tentar diminuir as suas propostas? Então, você que também é bem nova, né, sabe bem como é que funciona com a juventude. Quando a gente chega em algum lugar que não tem pessoas que tenham o mesmo perfil de idade, o maior problema que a gente enfrenta é o descrédito. Quem está naquele lugar ali acha que você não tem capacidade para fazer o que você está fazendo. E, de fato, a experiência é muito importante, mas a juventude, a jovialidade é também um fator relevante, porque você tem que ter energia para provocar mudança. Quem está há muito tempo num lugar tende a fazer as coisas do mesmo jeito que sempre foi feito. Primeiro porque já sabe os atalhos, sabe onde é mais fácil, mas porque a gente naturalmente vai se acomodando. Então vira uma condição humana, digamos assim. Então no começo a gente enfrentou um certo descrédito, uma Normal. certa desconfiança assim, por ser muito novo, e até uma resistência de alguns que já estavam, mas com muito trabalho sério e com os resultados aparecendo, a gente conseguiu transpor essa barreira. Porque eu costumo falar também que nada vence o resultado. Você pode ter um descrédito com a pessoa, mas depois que ela apresenta um resultado que é satisfatório, aquilo vai diminuindo e naturalmente as pessoas tendem a acreditar mais do que você está falando. Até enquanto os eleitores mesmo. Quando você sai na rua para pedir voto, você fala, menino, você vai ser candidato, o que você está arrumando da sua vida, sabe? Você aprendeu o quê? Estudou aonde? Então, é muito importante que a gente também leve isso com responsabilidade, porque somos jovens, mas conseguimos entregar coisas que têm um perfil de qualidade muito, muito significativo. E como que você lidou, além dos resultados, claramente, como você lidou com todas essas descrenças, pode-se dizer assim, no início, por causa tentando justificar pela sua juventude, o que eu acredito piamente no que você está me dizendo, concordo plenamente, mas assim, para conseguir realmente lidar com esse orçamento da cidade, porque as suas pautas realmente são mais voltadas para a mobilidade, por aí vai. Como é que você conseguiu lidar com isso? Como é que tentou distorcer a situação? Então, Contornar, perdão. não, mas a gente tem um perfil de usar isso como motivação. E toda vez que alguém desacredita, que alguém acha que não vai dar certo uma forma que a gente está fazendo, eu entendo que aquilo ali tem que ser o maior combustível para que você, de fato, leve com seriedade e consiga produzir o resultado que você espera. Obviamente, nem sempre vai sair tudo redondinho do jeito que você imaginou, mas ter essa capacidade de ir moldando o que você está fazendo para ter um resultado satisfatório é muito importante. E eu sinto que também você precisa confiar no seu trabalho, sabe? De fato, se capacitar e ter essa perspectiva de, olha, eu sei fazer, eu vou fazer com responsabilidade e vai dar certo, para que essa desconfiança, esse descrédito, ele possa ser vencido com naturalidade, sabe? Confiando no trabalho, confiando no que você aprendeu. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estudar na melhor universidade do Brasil, que é o UFMG. Trabalhei em vários lugares antes de me tornar vereador. Então, eu já tinha, mesmo com pouca idade, uma bagagem que me capacitava para poder estar na cadeira que eu estava. Obviamente, o descrédito ele vai chegar e faz parte da brincadeira. Quem está lá mais tempo acha que sabe mais e tudo bem. A experiência também não pode ser retirada desse contexto, né? Mas essa confiança em você mesmo também é muito importante. Perfeita. O nosso grande tema do Entreato, do nosso podcast, é realmente falar sobre os grandes desafios da política para 2026. Qual é o que você acredita que seja o maior desafio para a nossa política este ano? É, como 2026 é um ano de eleição nacional, né, eu entendo que esse é o maior desafio que a política no geral vai enfrentar. O Brasil atualmente ele está vivendo um contexto de polarização que dificulta muito o trabalho de quem constrói política séria. Por quê? Porque a polarização ela relativiza tudo e faz com que a gente não preste atenção nos resultados. E hoje eu sinto que o Brasil não aguenta mais conceber uma política que seja estéril. O que é isso? A política ela tem que dar resultado. Essa estrutura toda, os vereadores, deputados, senadores, prefeito, governador, tudo isso está lá para representar a população e para conseguir dar vazão aos problemas que a sociedade apresenta. Agora, se eu fico simplesmente discutindo quem está no lado A, quem está no lado B, e não consigo construir soluções para os problemas, essa política vai ficar cada vez mais desacreditada, e uma vez que a política está desacreditada, a gente não vai ter uma forma que seja razoável para resolver os problemas, entende? Então eu sinto que esse é o maior desafio, a gente conseguir, a nível nacional, curar essa divisão que o Brasil sofre, de um lado não conseguir nem dar bom dia para o outro,
e a gente sentar à mesa para poder discutir os problemas do Brasil, sabe? Discutir tabelas SUS, discutir a mobilidade urbana das cidades, discutir a educação das crianças que ficaram extremamente prejudicadas por conta da pandemia. Então, problemas de ordem prática que, de novo, precisam ser resolvidos independentemente de eu não conseguir suportar o outro lado. Então, acho que esse é o maior desafio da política em 2026. Já seria a minha próxima pergunta, que tem a ver, de fato, com essa polarização que o Brasil enfrenta, que parece que estamos em 2018 novamente, com 11 candidatos aí à presidência, parece que nós só temos 2, e a gente percebe que o eleitor ele está também cansado, de certa forma, desse tipo de política, de torcida organizada e etc. Mas será que existe mesmo, na sua opinião, esse espaço real para debater essas soluções técnicas, para de fato voltar a nossa atenção para a população, para a sociedade? Então, eu acho que falta, dentro desse cenário, um candidato que consiga discutir as questões do Brasil com coragem e pulso para se desvencilhar do mais fácil. Porque, como eu falei na outra pergunta, é muito tranquilo eu me esconder atrás de um grande nome da política, e aí as minhas opiniões são as opiniões dele. Então, por exemplo, o lado que é mais Lula, poxa, eu vou me esconder atrás do Lula aqui, o que você acha da 6x1? Eu concordo com o Lula, o presidente Lula está fazendo um ótimo trabalho. E do outro lado a mesma coisa, eu sou Bolsonaro, então eu sou mais conservador e eu concordo sempre com o Bolsonaro. A questão é, poxa, temos problemas reais no Brasil. Quem é que vai colocar o problema com responsabilidade e apontar uma solução que não seja odiar o outro lado? Sabe? A culpa de tudo é do PT, ou a culpa de tudo é do Bolsonaro. Poxa, não. Vamos construir uma relação aqui que discuta o problema. Porque identificar culpado, beleza, sana aquela ansiedade que a gente tem por, nossa, a culpa não é minha, a culpa é dele. Mas não dá vazão pro problema. Sabe? Se eu derramar essa água aqui, quem derramou foi o Elton. Beleza, mas como é que a gente vai secar? Entende? Então, é necessário que alguém consiga colocar isso. Enquanto não tiver um candidato a nível nacional que consiga propor essa discussão com responsabilidade, a gente vai ficar refém de uma polarização que, de novo, esteriliza a política. E como que você vê, falando sobre governo federal, essa nossa corrida à presidência, né? Porque hoje aí, como você acabou de citar, realmente fica bem conturbado, já que nós temos 11 candidatos, mas ainda parece que nós só temos 2. Como você vê essa corrida à presidência? Conseguimos sair dessa polarização este ano ou você acredita que não? O ano eleitoral ele é muito positivo para que as agendas avancem. Então, eu tenho visto o governo federal se movimentar bastante para ter algumas entregas, como nós tivemos a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, nós tivemos a questão da remoção da taxa das blusinhas, que estava enchendo o saco das pessoas, né? Por minha mãe que ia comprar a blusa dela na Shein sem pagar taxa. Também. Teve a questão agora da escala 6x1, teve a Sim. reforma tributária. Então, a eleição por si puxa a agenda para frente e faz o governo se movimentar. Olha só quantas entregas eu citei aqui que, de fato, são importantes para o Brasil. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Quer dizer que essas entregas vão garantir a vitória do governo? Não. Porque hoje o cenário é de que não só o pacote econômico dê o tom da campanha. Tem outras questões que, de fato, circundam o processo eleitoral e que vão também impactar dentro dessa decisão do eleitor. Do outro lado, você vê um público mais conservador que está se organizando para poder fazer um enfrentamento que ele tem melhorado porque o governo está entregando, entende? Não dá para ficar só mais naquela entrega tipo assim, o Brasil está horrível, vamos votar para trocar porque está tudo ruim. Não, tem tido entregas. Então, naturalmente, isso é positivo para o país. Seria mais positivo se tivesse outras opções, mas como nós só temos essas, eu entendo que dentro do que é possível e palpável hoje, tem avançado. Entendo. Falando aí sobre algumas dessas pautas, por exemplo, acredito que nessa semana agora nós tivemos essa aprovação na Câmara sobre a escala 5x2, vai passar aí para a Câmara dos Senadores. Como que você vê essa pauta? Eu vejo como uma pauta urgente, 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 urgente. O movimento que colocou essa agenda, né, ele tem um nome muito bom, Vida Além do Trabalho. Nós não somos máquinas. Eu acho que discutir escala de trabalho é muito importante, sobretudo num contexto em que a população brasileira vive um profundo momento de adoecimento mental. É necessário que a gente possa discutir a questão do trabalho com responsabilidade, mas pensando também no que as pessoas fazem no horário de descanso delas. E, obviamente, é uma questão que suscita muita dúvida. Como eu falei, toda mudança social, ela envolve dúvida, porque ninguém sabe como vai ser. Mas, quando você olha para o passado, diversos avanços trabalhistas que nós tivemos na legislação, eles também suscitaram dúvida. Quando a gente implementou o salário mínimo, quando a gente colocou uma redução da escala de trabalho de
não lembro quantas horas eram, mas foi para 8 horas, também gerou problema assim, né? Gerou incerteza. E, no entanto, tá todo mundo aí, o Brasil está funcionando. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de se reorganizar com os avanços que a gente tem. Hoje a tecnologia já avançou muito, a gente tem muita modernização, e isso tem que ser usado para poder dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, não para poder gerar desemprego estrutural ou coisas do tipo. Então, eu vejo a agenda do fim da escala 6 por 1 como uma agenda que é positiva para o Brasil. Obviamente, com responsabilidade, com uma faixa de transição que seja adequada para que os empregadores consigam se adaptar e possam também ter esse reordenamento e não tenham prejuízo. Mas a longo prazo eu entendo que pode ser uma medida que, tipo assim, vai melhorar muito a qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. Falando agora sobre pauta de SUS, você que estava citando aqui agora, vamos falar um pouco disso. A gente percebe que a nossa educação ainda, perdão, a nossa saúde ainda é muito precária, né? Mas ainda temos um sistema único de saúde que é muito bem elogiado, por exemplo, mundo afora. Como que você vê essa pauta? Como que a gente consegue melhorar aí o nosso SUS? Você falou tudo, né? O SUS ele tem muitos problemas, mas a nível internacional é uma política que é muito bem avaliada. Ele tem alguns pilares de Constituição que são muito importantes, como a universalidade, a gratuidade, e isso é muito importante, sobretudo num país onde nem todo mundo tem condição de pagar por um atendimento de saúde. Eu entendo que o Brasil hoje ele precisa justamente conseguir resolver esses problemas para que as pessoas elas entendam que aquilo que é gratuito também pode ser de qualidade. Que é o que a gente no SUS não tem tanta certeza assim. As pessoas acham, poxa, é ruim porque é de graça. E dá para mudar essa perspectiva. O principal problema, na minha visão, é a atualização da tabela. Hoje, quando você vai pagar por um procedimento ou para um exame dentro da ótica do SUS, o poder público ele paga muito menos do que a iniciativa privada. Isso acaba gerando um estímulo de mercado para que grande parte dos bons profissionais e das grandes empresas que prestam serviço tendem a atender no privado. Então, por que eu vou fazer um raio-x para um hospital SUS se eu posso fazer um raio-x no hospital privado e ganhar muito mais? Obviamente, isso envolve ter responsabilidade orçamentária e ter dentro do caixa recurso suficiente para fazer. Eu acho que a corrupção atrapalha muito, mas acho que a má gestão atrapalha mais ainda. Hoje nós temos, por exemplo, em Belo Horizonte, alguns hospitais filantrópicos que atendem de forma parcerizada com a prefeitura. Esses hospitais eles têm um nível de produtividade muito mais alto que hospitais que são, por exemplo, 100% públicos. E ainda assim, os públicos tendem a receber mais recursos que esses hospitais. Então, quando a gente faz uma racionalização da parte de gestão de saúde desses hospitais, faria muito mais sentido a gente premiar mais aquele hospital que é eficiente e consegue atender muito com pouco, do que despejar recursos no hospital que, em tese, não é tão eficiente. Essas duas coisas, a atualização da tabela e um reordenamento da pactuação dentro da gestão dos hospitais, poderia, por exemplo, fazer o SUS ficar muito mais eficiente dentro de Belo Horizonte, dentro da região metropolitana. Obviamente, também tem a questão do pacto federativo dentro do SUS, porque hoje o município arca com uma parte, o estado arca com outra parte e a União com uma parte final, só que essa reorganização hoje ela é muito deficitária. Então, o que eu estou dizendo? Belo Horizonte, por exemplo, como um município grande, hoje tem uma série de pessoas que são atendidas em Belo Horizonte e que, em tese, o município deveria receber por esses pacientes, mas que não são recebidos. O Estado não paga, o município de origem também não paga, então Belo Horizonte ele precisa arcar com essa pressão orçamentária por um paciente que nem mora na cidade. Como se trata de saúde, obviamente não tem como cortar, a gente não vai deixar a pessoa passando dificuldade ali sem atendimento. Mas tem que ter um reordenamento financeiro para que a gente consiga, por exemplo, ter mais justiça nesse pagamento, para que não fique tanta pressão orçamentária sobre um município que, em tese, não consegue mais abarcar despesas sobre a saúde. É um tema complexo, não é a minha especialidade exatamente. Falei aqui ó, três questões que são importantes para poder melhorar o serviço do SUS, mas tem, enfim, assunto para uns 3 episódios do podcast. Agora falando sobre nossa Minas Gerais, que nós temos várias vertentes de Minas Gerais. Somos um grande estado, mas mesmo assim a gente tem algumas áreas deficitárias, né, deficientes mesmo, em relação a muitas coisas. Como você avalia, como vereador mesmo, como personalidade política, o nosso último governador e o nosso atual governador, para onde vamos? Você acha que estamos bem hoje? Avaliar um político é sempre difícil, né? Porque quando você elogia, ele vai lá e faz uma bobagem. Mas eu, enquanto perspectiva de gestor público, eu entendo que o governador Romeu Zema, ele fez uma boa gestão em arrumar a casa, digamos assim. Porque a gente vinha num cenário econômico no Estado, que o Estado não fazia repasse para município,
e não pagava salário. Sim. Eu tô longe de ser fã do Zema, discordo dele profundamente na agenda ideológica. Acho que a gente tem que ter um Estado que consiga gerar bem-estar para as pessoas. Então, não acho que ideologicamente a gente concorde. Mas daí a parcelar salário de quem ganha 2, 3 mil reais, eu também não consigo ser maluco de falar que quando ele coloca em dia, ele não fez um bom trabalho. No entanto, o referencial do governador Romeu Zema também era muito ruim, porque o governo anterior criou esse caos todo. Eu entendo que o governador ele precisa também, agora que está pleiteando a presidência, né, conseguir entregar uma política que consiga ir para além disso, sabe? Tudo bem, ele arrumou a casa, isso é bom, é positivo, eu concordo, mas e agora? Com o que o governador Romeu Zema, que foi governador de Minas Gerais por quase 8 anos, consegue ajudar para que o Brasil seja um país melhor? Entende? Acho que dá uma perspectiva de sonho para a campanha presidencial e aí, dentro disso, dentro do que ele tem como correto, apontar os caminhos dos problemas, que é o que eu falei, precisamos de candidatos que consigam pegar esse problema e falar, olha, nós vamos resolver dessa forma. Até então, eu entendo o governador Romeu Zema como uma linha muito próxima ao bolsonarismo conservador e que, se for somente isso, para mim é pouco. Entendeu? Depois que ele saiu, quem assumiu foi o Matheus Simões, que é um cara que tem uma perspectiva técnica muito interessante e que eu acho que pode, talvez, se consolidar como um dos candidatos que vá ter centralidade na disputa eleitoral. É muito cedo para poder falar, porque os candidatos não estão colocados ainda, né? Além do Matheus, tem a possibilidade do Cleitinho, Gabriel Azevedo, o Calil também está ventilando aí uma candidatura, mas todos esses ainda não amadureceram politicamente para falar, pô, somos candidatos de fato. O Matheus eu entendo que está um pouco à frente, porque é o candidato do governo, né, da máquina, da situação, que tem toda essa estrutura para poder também dar vazão à sua pré-campanha. Mas vamos ver como é que vão se consolidar os candidatos para que a gente possa entender nesse cenário quem de fato tem condição de avançar com Minas Gerais. E onde estão as nossas maiores lacunas hoje, dentro do Estado? Eu entendo que a primeira lacuna do Estado é dar um fim a essa dívida pública que está consumindo o orçamento. Porque quando a gente fala de recurso público, né, a gente tem um orçamento ali que uma parte vai para pagar as despesas que já estão previstas e uma margem muito pequena é discricionária do gestor público fazer a intervenção. Só que quando você tem um orçamento que está pressionado por dívida, a sua margem para investimento ela fica zerada. É a mesma lógica de uma família, sabe? Tipo assim, se eu estou devendo muito meu cartão de crédito, quando meu salário chega eu não consigo comprar nada, eu só tenho que pagar o cartão de crédito. Então, acho que a prioridade de Minas Gerais é justamente corrigir essa questão do orçamento para que a gente consiga voltar a ter capacidade de investimento. É um estado muito grande, com muitas diversificações entre as regiões, desde da região sul, que tem uma perspectiva mais próxima do sul do Brasil, até o Jequitinhonha, que tem uma perspectiva mais próxima do Nordeste. Tudo isso é responsabilidade do governador e sem investimento você não consegue cuidar dessas pessoas. Então tem que organizar essa parte orçamentária e dar fim à questão da dívida para que a gente possa, de fato, avançar enquanto sociedade mineira. E muitos eleitores vão querer saber aqui os seus próximos passos. Você hoje atua como vereador, mas este ano temos vários outros cargos para as eleições, assim como senador, deputado, presidência, governador. E aí, qual que vai ser o seu próximo passo? Se você puder nos dar um spoiler, você vai talvez disputar as eleições para deputado, senador? Então, eu estou muito focado no meu mandato. Eu acho que a gente trabalhou muito para ter um mandato de vereador em Belo Horizonte, tem um compromisso com o eleitor de Belo Horizonte de fato fazer um bom trabalho. Mas, obviamente, todo candidato ele é candidato de alguém. Então, tem que ter um grupo que de fato consiga endossar esse projeto político. Hoje, se for para responder, o que eu tenho para responder? Poxa, eu quero que as pessoas me falem. O Elton deve ser candidato a deputado, o Elton deve ser candidato a alguma outra coisa. Com o endosso dessas pessoas, eu acho que faz sentido organizar um projeto para ir para um lado ou para o outro. Agora, sem essa validação, primeiro, do seu eleitorado e segundo, do restante da cidade, é bobagem você querer ser candidato se ninguém quer que você seja, entende? Porque você não vai ganhar só com o seu voto, entende? É preciso ter um grupo ali que, de fato, tenha uma necessidade de suprir essa lacuna de perfil político, digamos assim. Dentro do meu mandato, obviamente, eu trabalho pautas que extrapolam a competência municipal.
Então eu, por exemplo, trabalho no ônibus metropolitano, que é um tipo de transporte que, enquanto vereador, eu tenho pouquíssima condição de fiscalizar, eu tenho pouquíssima gerência sobre isso. A gente manda ofício para poder resolver algum tipo de situação, às vezes nem responde os nossos ofícios. Se a gente tivesse, por exemplo, um mandato de deputado, seria muito mais fácil trabalhar isso. Mas faz sentido para o nosso eleitorado? Se fizer, eu me sinto preparado para enfrentar outros desafios. Mas se não fizer sentido para o eleitorado, eu acho que eles que têm que dar a tônica dessa questão, entendeu? Então precisamos desses comentários aqui, hein? Elton Júnior para deputado estadual. Então, porque assim, você já tem vencido várias pautas, já tem colocado na mesa várias pautas muito interessantes para Belo Horizonte e, de fato, com outro cargo, você de fato conseguiria ter mais resultado, né, que a própria população ela almeja. Então, falando sobre essas pautas, bem rapidinho, tem alguma outra pauta que eu não citei aqui que é muito importante para você, que você tem trabalhado no seu mandato? A gente tem trabalhado muito sobre pauta de educação, que é um grande Muito legal. desafio dentro da cidade de Belo Horizonte. É, e tem vários recortes. Quando você fala de educação, você tem que falar de valorização de professor, tem que falar de infraestrutura de escola, você tem que falar de inclusão dos alunos com deficiência. A gente tem conseguido avançar com mais robustez dentro da parte de infraestrutura. Um projeto que eu tenho muito orgulho de ter aprovado na Câmara de Vereadores é o projeto de climatização sustentável das escolas, que a gente tentou não, né? A gente conseguiu aprovar uma legislação que prevê adaptação climática dentro das salas de aula de Belo Horizonte, porque com a atual mudança climática que a cidade tem passado, a gente tem vivido muitos fenômenos climáticos extremos, como ondas de calor. Então, a gente conseguiu, junto da prefeitura, junto das escolas, organizar um projeto para climatizar a sala de aula de Belo Horizonte e já indicamos recurso de emenda parlamentar para fazer uma escola piloto, que vai ter ar-condicionado em todas as salas. Pra você ter noção, Luana, hoje só 1% das salas de aula de Belo Horizonte são climatizadas. Dá mais ou menos umas 40 salas. Escolas de Belo Horizonte, públicas e privadas? Não, não, da rede pública. Ah, tá, rede Da rede pública. pública. Só pegando Somente só 1%. 1%. E você sabe aonde, qual região? Então, é pulverizado, só que é muito pouco frente ao universo que a gente tem Sim. de salas, entendeu? Então, o que a gente quer é justamente dar condição, não só para a criança poder estar dentro daquele ambiente ali, mas para o profissional que está dentro da escola poder ter estrutura para trabalhar. Porque, de novo, se você está numa sala ali com 30, 35 crianças e, pô, tá 37 graus, os meninos estão agitados, não tem ambiente pedagógico para você realizar nenhum tipo de formação ali. Então, é uma perspectiva de estrutura, mas que impacta profundamente na parte pedagógica. Então a gente está muito feliz com esse projeto, já tem recurso garantido para poder fazer a escola piloto e tem também um acordo com a Secretaria de Educação, que a secretária garantiu para a gente que vai iniciar esse processo a partir da sala do terceiro ciclo, que são os alunos maiores, mas também pensando nos mais novos depois. Então essa é uma pauta que eu gosto de falar porque é muito importante. Eu tive oportunidade de ter bolsa para estudar numa escola particular, e hoje o que eu trabalho dentro do meu mandato é que as escolas da rede pública tenham a mesma estrutura que eu tive na escola particular. É preciso romper com essa ideia de que o público pode ser ruim. Pelo contrário, dá para ter uma educação que é pública, mas que tem infraestrutura e que tenha qualidade. É só ter trabalho sério, evitar a corrupção e colocar bons gestores para fazer o trabalho. E aumentar o orçamento aí para os nossos professores não ficarem sem Exato, salário. exatamente. Mas Exatamente. falando sobre isso, sobre climatização, acho muito legal e também uma tecnologia mais avançada, como ter quadros melhores, por exemplo, isso já acontece no exterior, né? Então, a nossa educação hoje, o nosso país ainda está em desenvolvimento, mas temos grande potencial aí para sermos também um dos melhores do mundo. Então, por que não, de fato, melhorar a nossa educação? Parte daí mesmo, né? Exatamente. Então, é uma das pautas que eu entendo que é muito importante. Hoje, eu vejo a educação como a única forma de uma pessoa, de fato, melhorar de vida e quebrar aquela coisa do fluxo intergeracional de pobreza, né? Que filho de Sim. pobre vai ser pobre para sempre. Não. Se ele tiver condição de estudar e se qualificar e trabalhar da maneira correta, ele pode sim mudar de vida como eu mudei, quando tantos outros mudaram, mas que, de novo, a rede pública ela tem que ser o maior vetor dessa indução, sabe? Porque é onde a gente tem um volume maior de pessoas e é onde tem que ter esse cuidado para que as pessoas, de fato, possam avançar. E já temos uma previsão para esse piloto? Como é que é? A previsão é esse ano ainda, é uma emenda do ano passado, a gente já está Perfeito. trabalhando para que ela seja executada nesse ano. Tudo depende da capacidade mesmo de execução da secretaria, resolver as burocracias, a escola fazia a licitação dos equipamentos e a instalação. Ano eleitoral é tudo mais difícil, porque tem eleição no meio, então
trava tudo, mas a expectativa é que saia nesse ano ainda. E a Secretaria de Educação, ela já escolheu alguma escola em específico ou não? O que aconteceu? Algum Nós bairro? mesmos escolhemos a escola, Ai, que legal! porque a questão de climatização, quando você fala de ar-condicionado, você tem que ter uma rede elétrica que te comporte. Então foi um Uhum. trabalho bem difícil achar uma escola que tinha uma rede elétrica que fosse pertinente. A gente achou a escola Aurélio Buarque de Holanda, na região do Barreiro, Barreiro. isso, e que ela recentemente teve uma substituição de toda a rede elétrica. Então era uma das escolas que poderia potencialmente receber esse tipo de intervenção. A gente entrou em contato com a direção, fez visitas até a escola e construiu isso junto com a prefeitura para justamente fazer esse piloto. Por que eu quero? Um vereador só não dá conta de colocar a mudança estrutural desse porte em todas as escolas da cidade. Mas se a gente cria um piloto e mostra que é possível, que dá para fazer, por que outros vereadores de outras regiões também não podem fazer isso? Por que um deputado não pode pegar um recurso de emenda parlamentar dele e climatizar 5, 6, 7 escolas de uma região que ele entende que é importante? Parte do nosso trabalho é justamente isso, é criar um pouco o sonho, né, esse tipo ideal, a utopia no horizonte, para que a gente consiga, a partir disso, ter a realidade se concretizando. Perfeito, perfeito. E essa escola em específico, minha última pergunta sobre isso, porque eu achei muito interessante, muito Não, claro, legal. quanto você quiser. É somente de ensino médio ou então tem os meninos menores, como é que é? O que acontece? Como eu falei antes, a educação básica é centrada no município, então Sim. ela é uma escola que só atende educação básica, Uhum. entendeu? Para a gente poder, por exemplo, climatizar uma escola estadual, que atende o ensino médio, aí sim teria que ter verba de deputado. Por isso que eu falei que algumas pautas que a gente trabalha, naturalmente, elas extrapolam a competência do município. Eu tenho pedido de várias escolas estaduais para poder direcionar um tipo de recurso, fazer uma reforma, construir um laboratório, só que enquanto vereador, eu não consigo direcionar recurso para a escola estadual, só consigo direcionar para a escola municipal, que é um problema de competência. Então, a gente vai tentando ajudar como pode, direciona para alguns parceiros que a gente tem, por exemplo, o deputado Cássio, que já direcionou emendas para várias escolas da nossa região, mas eu fico com essa atuação mais limitada, entendeu? Eu queria muito que a gente pudesse, por exemplo, direcionar recursos para o ensino médio. Hoje a gente tem um projeto muito legal que a gente leva alunos do ensino médio para a amostra de profissões da UFMG. A gente pega esses meninos numa escola pública, leva até a UFMG para mostrar, olha, aqui tem curso disso, disso, daquilo, você vai ganhar tanto, você vai receber tal possibilidade, você pode fazer intercâmbio, mostrar que a universidade existe e é possível. Só que tudo isso a gente faz com recurso do próprio bolso, porque eu não consigo direcionar verba pública para uma atividade que, na minha visão, é fundamental. Enfim, é um desafio, a gente vai tentando manejar da forma que pode e espero que no futuro aí tenha mais condição para poder atuar também com as escolas dos mais velhos. Ou seja, Elton Júnior para deputado estadual nos Ganhei uma comentários. eleitora? Com certeza. Bom, gente, o papo está excelente, a gente nem vê a hora passar, né, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Elton, muito obrigada pela sua disponibilidade, por toda essa colaboração incrível no nosso podcast. Vou deixar aqui um espaço aqui para você conversar com quem nos acompanhou até o momento e, claro, seu eleitor. Eu queria agradecer primeiro a você pela oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho. Eu acho que ambientes como esse são muito importantes, porque quando a política está na mesa das pessoas como uma forma simples, sabe? Bem descontraída, a gente consegue ter uma participação que ela é mais legítima. E aí essas pessoas participam mais e elegem pessoas melhores, e naturalmente vai virando um ciclo virtuoso. Então, parabéns pelo projeto, espero que continue por muito, muito tempo ajudando assim. E a quem nos acompanhou até agora, agradecer também por ter acompanhado, por estar participando da política e pedir para que vocês irradiem isso para mais pessoas, para que a gente consiga de verdade avançar enquanto sociedade. E assim, com todo esse carinho que a gente tem do Entreato, a gente preparou, os nossos produtores prepararam um presentinho, Oh, né, um um mimo para o nosso presente! convidado, Que esperamos que alegria! você Obrigado, obrigado, goste, obrigado. por Pode abrir gentileza. Ó, agora? por favor. Oh, A gente deixou até o plásticozinho assim, oh, olha, gente, tudo novinho. personalizado. Obrigado, viu, Lana? Muito obrigada novamente. Agradeço a você também que nos acompanhou até o momento, mas antes de finalizar, não teríamos como deixar de agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores que acreditaram desde o primeiro momento neste projeto, neste podcast, porque utilizamos isso para realmente abranger mais a sociedade, para a gente falar de política que é tão importante. Então, deixo aqui o nosso muito obrigada, Eduardo Leão Fotografia e também a todos os nossos patrocinadores. E a você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada. Não deixe de compartilhar este vídeo, curtir todo este conteúdo e também ir lá no Entreato Pod, no nosso Instagram, curtir também os nossos melhores cortes. Até o próximo ato.